Dúvida. Será que é uma doença? As pessoas são duvidosas, mas a dúvida não pode ser persistente. Quando é persistente, uma dúvida, então torna-se uma patologia. Então, a dúvida totalmente, as causadores dessa doença é várias. São doenças mentais. Por exemplo, a pessoa que está doente não pensa que está doente. A pessoa que não sabe se está doente. Então, doenças mentais é mais comum que doenças de organismo. Então, quais são as causas principais dessa doença? As causadores principais são totalmente estresse, nível de estresse muito alto, ansiedade, depressão. O que mais mata no mundo. Que as pessoas morrem muito por pensamentos negativos e depressão. Então, sabemos que a depressão é originada por uma doença, ansiedade. E totalmente, uma causadora principal da doença é a neurose, a psicose e perturbação mentais. Por quê? Porque são doenças que afetam a mente e a pessoa não se dá conta do seu comportamento perante a pessoa que está conversando com ele, porque é doente mental. Então, tem que saber que se tem a doença de neurose, tem doença de perturbação mental, tem doença de depressão. Por quê? Quem tem a neurose, então, tem uma dúvida persistente, porque é uma patologia que afeta mais em pessoas com doenças de AVC, com doenças de convulsões, com doenças de hipertensão arterial. Então, tem que saber, se está com problema de rins, está com problema de diabetes, então afeta a mente. Então, e é preciso saber que quando é exagerada, então é uma patologia, dúvida. Agora, quais são totalmente alguns conselhos para a pessoa que está com essa doença? É preciso saber que essa doença é preciso sempre beber muita água. Se estás com uma dúvida exagerada, pode ser que você não se aceita. Não se aceita, só aceita quando vê. A pessoa assim, eu não aceito que o fulano fez isso, não aceito. Mesmo quando falar mais de 4, 5 testemunhos, não aceita. Duvida. Opa, aí tem buraco, não vai aí tá bandido, não vai aceitar enquanto não ver. Porque fica uma perturbação, e perturbação é repetir a mesma palavra. E a gente fala, não, olha, estou perturbado. Está perturbação, então é repetir a mesma palavra. Por exemplo assim, a tua mãe está a falar aí, tira. Já pratos, né? Que está suja. Os pratos. Tira para lavar. Ela falou em um segundo. Se não tirar, vai repetir mais. Estás a demorar a tirar, ela vai repetir mais. Então, vai te tornar você um incômodo, porque vai repetir 3, 4 palavras. Aquilo que falou ontem vai falar mais hoje. Então, é uma perturbação mental originada de dúvida. São conjunto de ligação. Então, tem que saber que muitas vezes é mais comum em mais velhas. Aparentemente, você vê que a mais velha, epa, já mesmo a idade conta, é por isso que está assim, repetindo a mesma palavra, fala muito, é doenças mentais. Então, e também decorre sempre mesmo aí muita depressão, desespero na vida. E também não é só mais velha total, mas também há moças
com 38, 40, 30, está na situação. Por quê? Originado sempre das causas principais, só mesmo a alimentação não tem outro segredo. A alimentação é que causa dor de todas as doenças que estamos ter hoje em dia, doenças mentais e doenças do organismo. Pela alimentação, nós ingerimos, vamos ficar doentes e pela alimentação e vamos recuperar para certas doenças que nós temos. O segredo é esse. Se a pessoa não comia assim à toa, se toda a gente não pudesse comer alimentação errada, sabe que isso está mal, não podia comer, dá menos doenças mentais, porque lutamos mais com doenças mentais do que o organismo. Mas não podemos se preocupar com doenças do organismo. Sim, podemos, mas doença mental é mais. Por isso que muitas vezes, pessoa que falaram com ele dá muito trabalho, porque dá trabalho para você repetir, ele vai falar, não entendi. Então, quer dizer, você vai ver que o camarada não está muito bem. Por quê? Porque são também questão social para o indivíduo vive a sua infância da vida. Conta. E na sua infância da vida que viveu, a sua adolescência, a sua juventude, carrega para toda a vida a sua infância. Porque transforma seu caráter na infância. Se comia mal, então quer dizer, vai mesmo afetando. Porque é uma alteração que vai ser penalizado para toda a vida. Quando você ensinar uma coisa errada na tua criança, para comer a comida errada, fala mal, ensina duvidando, não aceitar. Mesmo se é verdade ou mentira, fala que eu falei, acabou. Então a pessoa vive assim. Mas tem como combater essa enfermidade. Tem como combater certas doenças mentais. Então, como combater? Tem que sempre consumir verduras verdes. Sempre alimentação amarelas. Fruta amarelas. E açafrão, alho. Ter uma mudança do estilo de vida vai ajudar. E depois ter hábito constante de orar. Hábito constante de leitura. Hábito constante de fazer exercício. Vai ajudar muito. Agora, há remédio para isso? Sim, há remédio. Repui a remédio hebraico que está aqui. Remédio virgem que está aqui. Tem 9, não. Tem 8, não. Tem 7 composição. 7 tipos de planta que entrou aqui. Então, se és 30 anos, 10, 40, 50, 20, tem esse remédio que está aqui. Se é criança, 7, 8. Então, dá muitas comidas naturais. Principalmente da trigo. Da maçambada para a criança. Vai ajudar muito. Beber muita água. Ensinar sempre as coisas boas. Então a pessoa vive. Se é adulto já, porque adulto tem mais doença que tem do que criança. Criança menos doença, adulto tem mais doenças mentais. Então, parte meia desse remédio que está aqui, parte um bocadinho, mastiga, bebe com água e pronto, totalmente mastiga 2 vezes ao dia. E água morna, água fria, então, esse problema vai passar. Vai sentir mesmo que vai abrir a tua mente. Você vai ser lúcida. Você tem um pensamento muito crítico que não constrói a sociedade. Você vai ter um pensamento crítico que ajuda ou dê uma ideia para ajudar a sociedade. É isso mais ou menos. Tem que saber que doenças são mesmo para prejudicando a nossa mente e o nosso organismo. Então, já que a sociedade que nós vivemos, todos estamos doentes, ninguém é saudável, eu aqui também sou doente, eu tenho mais patologia, se baixa de hemoglobina, se está a hemoglobina muito alta, então altera, tudo altera pela alimentação, não tem segredo. Se come mal, mal mesmo vai ser teu caráter, teu comportamento, sempre a tua dúvida constante e sempre vai ter menos doenças
tem insônia sempre que atinge muita gente. Então, agora, se alimenta-se bem, então você vai ser uma boa pessoa, bom caráter. Segredo é esse. Se comer mal, constante, comida que tem um paladar que é estimulante, que vicia o indivíduo, então você vai ver uma vida mesmo de depressão. E depressão originada de dúvida. Então, se a pessoa é muito ansioso constante, toda a gente é ansioso. Pela natureza, estamos ansiosos. Mas quando existe ansiedade, tornou o sistema patológico está muito grave, então, originado deve ser depressão, ainda porque nós estamos nervoso e a memória, então estamos doentes. Por que os remédios naturais, por que os remédios caseiros é preciso tomar? É para reduzir o nível, porque cada dia se não faz tratamento, estamos vivendo doenças alastras. Será um ponto que depois vamos recorrer no estado crítico, fazer ser doenças do organismo, uma operação inteira letal, então melhor prevenir do que esperar uma cura completa. Melhor prevenir eu esperar uma cura completa. Sim? Então é isso mais ou menos a verdade.